Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emaús. Turma, na aula anterior nós estudamos sobre a região Sudeste. Estudamos sobre os impactos da urbanização, e sobre a ocupação na região Sudeste. Vou corrigir as atividades da página 108 e nós vamos continuar estudando sobre a região Sudeste do Brasil. Hoje nós vamos estudar sobre o desenvolvimento econômico, especificamente o desenvolvimento industrial. Página 108, número 1. A Mata Atlântica se encontra atualmente devastada. Escreva 2 atividades econômicas que, em sua opinião, contribuíram para isso. Devastada, destruída, tá, gente? A agricultura, a pecuária, a indústria, a mineração, a urbanização. Isso aí é na opinião de vocês. Essa aqui é apenas uma sugestão de resposta, tá? Claro que a resposta de vocês, por mais que seja uma opinião, gente, tem que ser de acordo com o que está sendo estudado, tá bem? 2. De acordo com o estudado sobre os climas do Sudeste, por que no período do verão ocorrem deslizamentos nas encostas serranas da região? Está falando agora sobre os impactos causados pela chuva, sobre os deslizamentos e que muito impactam a vida das pessoas, principalmente na época do verão. Por quê? Porque é a época onde há maior volume de chuvas. É o período do ano que chove mais. 3. Como a ação do homem contribui para a ocorrência de deslizamentos nas regiões serranas do Sudeste? Bom, a gente está falando agora da ação antrópica, que vai intensificar, que vai contribuir para intensificar esses deslizamentos. A ação antrópica é a ação do homem, tá? Quais são as ações, gente? Desmatando, quando constrói em encostas, quando impermeabiliza o solo, o homem ele vai criar condições que diminuem a infiltração da água, aumentando a velocidade das enxurradas. Ou seja, chove, a água ela não vai infiltrar, ela vai escoar superficialmente. Quando o volume de água é muito grande, pode causar muito prejuízo, principalmente quando esse volume de água é grande e acontece nas áreas de encosta, que são áreas mais íngremes, tá? 4. Escreva 2 medidas que devem ser tomadas para evitar deslizamentos nas cidades atingidas por chuvas intensas. São medidas que podem evitar quais são reflorestamento, a limpeza urbana, preservação da vegetação de encostas e não haver construções em locais de encosta. Aí já entra o poder público, gente? Com medidas públicas habitacionais, com políticas públicas habitacionais, para permitir que a população mais carente tenha condições de comprar um imóvel, tenha condições de morar em um local menos perigoso, vamos dizer assim, Finalizamos, então, a correção, nós vamos dar continuidade em relação à região Sudeste. Nós vamos estudar as atividades econômicas, especificamente a industrialização. Neste mapa aqui, pessoal, eu trouxe para a gente analisar a participação das regiões no PIB do país em porcentagem. O que é o PIB, gente? É o Produto Interno Bruto. É toda a riqueza produzida em um país no período de um ano. E nós temos aqui o demonstrativo do ano de 2002 e de 2010. Essa fonte ela foi extraída do IBGE, tá? Vamos analisar todas as regiões. Em 2002, a região Sudeste contribuía, tinha uma participação de 56,7% no PIB do país, ou seja, mais de 50% de toda a riqueza gerada no país em 2002 correspondeu à região Sudeste. Em 2010, a gente observa que houve uma leve queda nessa participação. Mesmo assim, a região Sudeste, ela lidera, em relação à produção de riquezas. Nós iniciamos esta região e eu falei para vocês, a região Sudeste é a mais desenvolvida economicamente e industrialmente falando. É a região que exerce
maior poder econômico, vamos dizer assim, do Brasil. Quando a gente compara a produção de riquezas, a participação no PIB, a gente percebe que a região que tem a menor participação no PIB do Brasil é a região norte, seguida da região centro-oeste, da região nordeste, região sul e região sudeste. A região sudeste, gente, além de abrigar a maior população do Brasil, ela também vai se destacar por ser a mais industrializada e porque por concentrar o setor de serviços mais desenvolvido do Brasil. O que é o setor de serviços? Comércio e prestação de serviços. É o setor terciário. As atividades agropecuárias, elas também são bem desenvolvidas nessa região. E o extrativismo também, a extração mineral, predominante aqui no estado de Minas Gerais. Vamos entender quais fatores históricos contribuíram para que a região sudeste se tornasse a mais desenvolvida, principalmente o estado de São Paulo se tornou mais industrializado. Neste mapa aqui, região sudeste, ferrovias 1927, observe como a região sudeste já tinha toda uma construção de ferrovias. Observem como que a região sudeste já abrigava, todas essas construções. Para que isso, gente? Vamos lembrar, foi preciso abrir caminhos, abrir estradas para o escoamento do ouro, para o Porto de Santos. Com o desenvolvimento da lavoura cafeeira, a abertura dessas estradas aumentou, ampliou-se, Então, a região sudeste, desde o século XVIII, já abrigava maior infraestrutura em relação aos meios de transporte. São Paulo foi um dos primeiros estados a se industrializar e hoje concentra o maior número de indústrias do Brasil. Por quê? São Paulo ele foi favorecido pela riqueza acumulada da exportação de café. Vocês estudaram em história que o café ele vai chegar ao Brasil, lá no século XVIII, primeiro na região norte e depois vai se espalhar pelo território brasileiro. Ele vai encontrar clima e solo mais favorável na região sudeste, estado de São Paulo e estado do Rio de Janeiro principalmente. Então, o estado de São Paulo vai ter esse acúmulo de riqueza por conta da produção de café. O Porto de Santos, que vai se tornar o principal local para o escoamento da produção, ou seja, para a venda, o transporte da produção para o exterior, o desenvolvimento da rede ferroviária para o transporte e a venda do café, facilidade de sistemas de transporte em São Paulo. São Paulo, gente, era o principal centro de transportes. A Estação da Luz era o principal nó de articulação do sistema ferroviário de São Paulo. Então, São Paulo começou a abrigar toda uma infraestrutura que as demais cidades não tinham. Então, São Paulo também concentrou serviços essenciais, como bancos, e isso facilitou o desenvolvimento industrial, facilitou a instalação de indústrias nessa região. Mas o que é que isso tem a ver? Meios de transporte, bancos. Bom, gente, uma indústria, para ela funcionar, uma fábrica para funcionar, ela precisa receber matéria-prima. Essa matéria-prima vai chegar através dos meios de transporte. Uma fábrica vai precisar de bancos, pagamentos, recebimentos, fazer compra de matéria-prima. Uma fábrica vai precisar de meios de transporte também para despachar as mercadorias produzidas. Então, toda essa infraestrutura vai servir de fator atrativo para essas indústrias. A mão de obra migrante, gente, que chegou ao Brasil durante o século XIX e século XX, vai ser extremamente importante no desenvolvimento industrial.
Por quê? A Europa, os países europeus, eles já haviam se industrializado nesse período. Então, essa mão de obra migrante já sabia técnicas da indústria, já sabia trabalhar nas fábricas. Então, a maior parte dos operários das fábricas era de origem migrante. O porquê que o Brasil ele vai se industrializar? O que vai acontecer? Neste período, na primeira metade do século XX, a Europa vai estar passando por guerra. E essa guerra vai afetar a produção nas fábricas, o que vai levar à escassez de produtos no Brasil. Assim sendo, os produtores de café vão pegar toda a riqueza acumulada e vão investir no desenvolvimento industrial. Mas e aí, do nada eles vão deixar de produzir café? Não, é porque o café vai estar desvalorizado. A venda do café vai estar muito desvalorizada. Então, o produto café, gente, não vai ser tão vantajoso mais a exportação. Nesse período, em 1929 principalmente, todo mundo vai estar passando por uma crise econômica, por uma crise financeira. E o café, nesse momento, vai estar extremamente desvalorizado. Então, vão juntar várias coisas. O café vai estar desvalorizado, vai faltar produtos industrializados no território brasileiro. Então, a solução vai ser investir na indústria. O Brasil vai fabricar os seus produtos, não vai importar, vai fabricar. Esse processo, gente, vai chamar-se como substituição de importação. É como se fosse a valorização do produto nacional. Ah, professora, mas aí não vai exportar mais, não vai importar mais nada da Europa? Vai continuar importando. Mas a ideia do governo nessa época, a partir de 1930, é fazer a substituição. Ao invés de importar, o Brasil vai fabricar, vai produzir seus próprios produtos. Neste mapa, eu trouxe para mostrar para vocês como que é a concentração industrial no Brasil. Observem, de acordo com a legenda, o número de empresas. Quais são as regiões, gente, que abriga a maior quantidade de empresas? Analisando este mapa, a gente observa que é a região Sudeste, a região Sul e a região Nordeste. Essa concentração maior está na região Sudeste. Os motivos nós acabamos de ver. Por que a região Sudeste concentra mais da metade de toda a atividade industrial do país? Dentre as indústrias, vão ter destaque a metalurgia, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, ou seja, nos 4 estados que fazem parte da região Sudeste, a automobilística, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, petroquímica, extração de petróleo, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, ou seja, nos 4 estados da região Sudeste. Naval, a naval, gente, é a construção de meios de transporte aquáticos, tá? Vai predominar no Rio de Janeiro. A aeronáutica em São Paulo, de materiais elétricos e eletrônicos em São Paulo. Existem outras indústrias também, gente, outras fábricas, setor têxtil, setor alimentício. Aqui eu trouxe destaque para as que predominam na região Sudeste. Neste mapa aqui eu trouxe para vocês, destacando o ABC Paulista. O que é o ABC Paulista? É um conjunto de municípios industrializados que estão localizados na região metropolitana de São Paulo, nos municípios próximos à cidade de São Paulo. O Grande ABC Paulista é uma das áreas mais importantes do Brasil. É o terceiro polo econômico do país. Então, é o terceiro local onde se produz mais. Em primeiro lugar, nós temos São Paulo, em segundo lugar, nós temos Rio de Janeiro e, em terceiro lugar, o ABC Paulista. O ABC Paulista inicialmente recebeu essa denominação em função dos 3 primeiros municípios que começaram a se destacar, que foram Santo André, São Bernardo do Campo
e São Caetano. Atualmente costuma-se dizer ABCDE paulista, porque outros municípios foram se desenvolvendo industrialmente também. O ABC paulista recebeu forte fluxo de imigrantes no final do século XIX e ao longo do século XX. Ao longo do século XX, gente, essa migração foi interna também, tá? Migração de outras regiões do Brasil para a região sudeste. É também o berço da indústria automobilística e de multinacionais. Multinacionais são empresas que atuam em diversos países, que se instalaram na região ao longo do último século, com destaque para a década de 1950, quando a industrialização iniciada na capital chegou às regiões próximas. Na região do ABC paulista, nós vamos ter destaque para metalúrgicas, montadoras de automóveis, indústrias de eletroeletrônicos, alimentícias e de bens de consumo não duráveis. Em Minas Gerais, nós vamos ter destaque também, gente, para as siderúrgicas. As siderúrgicas, elas vão atuar em Minas Gerais, principalmente aqui na região do quadrilátero ferrífero, na extração de minério. Entre os vários minérios que são extraídos aqui no quadrilátero ferrífero, nós temos destaque para o ouro, o manganês e o ferro. Cerca de 60% da produção de minério de ferro no Brasil está concentrada nessa região do quadrilátero ferrífero. Quadrilátero ferrífero, observem aqui, a forma se assemelha a um quadrilátero, tá? As cidades que estão dentro deste quadrilátero são Sabará, Nova Lima, Santa Bárbara, Mariana, Ouro Preto, Congonhas e Itabirito. Embora, gente, essa região tenha trago, um desenvolvimento econômico e industrial positivo para o Estado, a extração minerária, a gente tem que lembrar que causa severos impactos no meio ambiente. Poluição dos solos, poluição de recursos hídricos, poluição do ar, desmatamento, perda de fauna, perda de flora. Então, os impactos em função da mineração são imensos, sem contar com as crateras que se formam no solo, como nós vimos lá no pico de Itabira, onde o pico deixou de existir, o pico do Cauê, e formou-se uma imensa cratera, em função da extração mineral. Lembrando que a região do estado de Minas Gerais foi a região, inicialmente lá no século XVIII, que mais atraiu pessoas, em função da descoberta das jazidas de ouro. A gente não pode esquecer desse fato, tá? Que essa descoberta foi extremamente importante para o povoamento dessa região. Na região sudeste, a gente observa, não só na região sudeste, mas no Brasil, a gente observa que há uma desconcentração industrial. Como assim? Concentrado é quando as indústrias elas estão concentradas em apenas um local. Elas aproveitam de toda a infraestrutura disponível. Desconcentração é quando elas estão espalhando para todo o território. Por que há essa desconcentração industrial? Em função de diversos fatores. As cidades médias, elas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo. Então, estas cidades médias, elas estão se tornando atrativas para a instalação de indústrias. Estas cidades médias e outros estados oferecem incentivos fiscais. O que é isso? Isenção de impostos, Uma indústria que vai se instalar em determinado local pode ter desconto na conta de luz, desconto na conta de água, pode ficar livre de pagar algum imposto. Pode encontrar também mão de obra, terrenos e instalações mais baratas. E esses são, gente, os fatores atrativos para que uma indústria se instale em determinado local. Claro que essa indústria ela vai precisar de toda uma infraestrutura, meios de transporte e meios de comunicação também. Mas desde mais ou menos 1970, essa desconcentração industrial já vem ocorrendo, principalmente da região do estado de São Paulo. Então, as indústrias elas estão procurando outras regiões
Outro fator também, essa região aqui, na região sudeste, né, no estado de São Paulo, onde tem toda essa concentração industrial, a mão de obra está mais cara, os impostos são mais caros, o padrão de vida é mais caro, né? Para viver no estado de São Paulo é mais caro. Então, consequentemente, as indústrias têm que pagar um salário mais alto também. E este é um dos fatores que está fazendo com que as indústrias procurem outros locais, outras regiões para se instalarem. Eu vou parar por aqui a nossa aula para não ficar muito extenso. Tem algumas atividades para vocês fazerem nas páginas 110 e 111. Eu trouxe aqui também 3 perguntinhas complementares, tá? Copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.